é com muito prazer, com muito orgulho que eu recebo a doutora, a médica Tila Facincani, que é médica da Fundação ProSangue, que vai falar com a gente nesta manhã. Olá, doutora, bom dia. Oi, bom dia. Eu agradeço o convite, o espaço para conversar com vocês. Que maravilha. Hoje, então, dia de comemorar, não é mesmo? O dia que comemoramos aí o Dia Nacional do Doador de Sangue, é isso? Isso mesmo, a gente hoje comemora com muito orgulho, muita alegria o Dia do Doador de Sangue, mas a gente não tem as comemorações só no dia de hoje. A semana toda, a ProSangue, em parceria com algumas empresas, né, pessoas que nos ajudam, nos apoiam, a gente preparou alguns mimos para os doadores durante toda a semana. Tem uma programação no site, o doador que for doar essa semana pode entrar no site www.prosangue.sp.gov.br e ficar de olho na programação da Semana do Doador. Ah, então tem mimos para as pessoas que forem doar essa semana? Olha só que maravilha, doutora! Sim, com muito prazer a gente prepara alguns mimos, né? Algum brinde, o brownie do Luiz, que é muito gostoso, a gente vai agregar no lanche, alguns mimos especiais no lanche, ou os outros brindes. Doutora, qual é a importância do doador de sangue, né? Porque, assim, é um ato nobre, solidário e de amor ao próximo, não é mesmo? Assim, qual é a importância, vocês que trabalham com isso todos os dias, quando vocês precisam desse banco de sangue estar ali sendo abastecido, qual a importância dessas pessoas, das pessoas que doam sangue? A pessoa que doa sangue é fundamental. Quem vem doar sangue tem que ter na mente que ela está salvando até 4 vidas, porque a gente usa o sangue, né, o concentrado de hemácia, as plaquetas, o plasma, o criopreceptado. Para cada problema de saúde que o paciente tem, vai ter uma indicação de um hemocomponente diferente. Então, é de suma importância. E a gente, infelizmente, está tendo cada vez menos doadores. É uma doação voluntária, altruísta, por amor mesmo, né? Então a gente está tendo cada vez menos doadores, mas as demandas de sangue não diminuem. Os pacientes que passam por cirurgia, sofrem acidentes, estão em tratamento de câncer, gestantes com sangramento, recém-nascidos que nascem com alguma doença, algum problema na hora do nascimento, acabam tendo que ter transfusão para melhorar a parte respiratória. Então, o sangue é muito utilizado e cada vez a gente tem tido menos doadores. Então, a gente fica sempre com um estoque bem limítrofe, tentando fazer a conta bater. Hoje, como estão os estoques, doutora Tila? A gente está com um problema muito grave nos estoques, principalmente do sangue tipo, os sangues negativos e o O, tanto positivo quanto negativo. Como o O acaba sendo usado para pessoas de outros grupos em emergências, a gente acaba tendo um déficit bem maior no estoque. Então, a gente está com muita dificuldade, tanto nos negativos quanto nos grupos OS. A gente está a menos de 50% do que deveria estar. Lembrando que a gente abastece mais de 80 instituições públicas, né, da Grande São Paulo. Então, os grandes hospitais, ICESP, INCOR, Dante Pazanese, o próprio Hospital das Clínicas e outros, como Guarulhos, Osasco. Então, a gente acaba tendo uma demanda muito grande. Olha só, gente, menos de 50% dos estoques, isso é grave, não é mesmo? Porque tem muita gente neste momento em situações nos hospitais aqui, mais de 80 instituições, é um trabalho fundamental para essas pessoas que precisam, como a doutora disse, pessoas que passam por acidente, pessoas com vários tipos de doença precisam dessas bolsas de sangue. Quem pode doar, doutora Tila, assim, porque a gente faz aqui um chamado para as pessoas que estão assistindo a gente, vamos ter consciência do quanto é importante doar sangue. Quem pode doar? Vamos lá. Tem que ter mais de 18 anos, na verdade mais de 16, mas entre 16 e 18 tem que ter autorização dos pais. Quem for menor de 18 anos tiver desejo de doar, não tem nenhum prejuízo para a saúde. É só pegar o modelo da autorização no nosso site, o responsável legal preencher, enviar uma cópia do documento, tem tudo descrito no site. Mais de 18 anos é só vir mesmo.
Está basicamente em boas condições de saúde, ter se alimentado bem, mas não ter comido nada muito gorduroso nas 2 horas antecedentes à doação, não ter feito nenhum procedimento recente. A maioria das medicações não impedem a doação, a maioria dos. Tem poucas doenças e medicações restrições, mas a gente aconselha o doador a entrar no nosso site, que lá estão listadas as principais restrições para doação. Então, às vezes a pessoa está tomando algum remédio, tem alguma dúvida, para não perder tempo vindo e acabar sendo recusado na doação, a gente aconselha que entre no site www.prosangue.sp.gov.br e dê uma checadinha nas listas de principais restrições. Entendi. Se a pessoa ainda tiver alguma dúvida, alguma peculiaridade, passou por algum tipo de cirurgia especial ou fez algum tratamento e tem dúvida, a gente pede que entre em contato conosco no Alô Pro Sangue. Então, no site tem o telefone, né? Pode mandar um e-mail ou por telefone que a gente vai responder. Ah, entendi. Grávidas, pessoas com tatuagens podem doar? Tatuagens após 6 meses. Ah, 6 meses Grávidas, depois. você perguntou? Isso. Você perguntou de gestantes? Isso. Não, gestantes não. Pode. Gestantes não pode. Amamentando só depois do primeiro ano, amamentando também. Porque ia acabar prejudicando o bebê, né? Ele também tem essa demanda de ferro da mãe. Então, a gente sempre tem como prioridade nunca prejudicar o doador. Certo. Isso, né? Preservar o doador ao máximo. Então, pessoas com tatuagens após 6 meses da realização da tatuagem também já pode doar sangue? Já pode vir doar. E quem não pode doar são essas pessoas que a senhora disse, né? Comentou. Quem recebeu doação de sangue também pode doar? Futuramente, por exemplo? Então, e pode. Depois de 12 meses pode, mas vai depender um pouco o motivo pelo qual ela recebeu o sangue. Se tiver sido uma cirurgia, um acidente, alguma coisa por perda, ela pode ir tranquilamente. Só vai ser avaliado se ela tem alguma doença hematológica que não seria nem legal para ela doar, né? Então, dependendo da causa, seria mais pela doença de base. Mas por ter recebido sangue, 12 meses depois ela já pode doar. Excelente. Doutora Atila, agora me diz uma coisa. De quanto em quanto tempo a pessoa pode doar sangue? Isso dá quantas vezes por ano, por exemplo? Mulheres podem doar de 3 em 3 meses, mas até 4 vezes por ano. Até 3 vezes por ano, desculpa. E homens podem doar de 2 em 2 meses até 4 vezes por ano. Ah, entendi. E as pessoas têm essa frequência? Tem muita gente que segue esse calendário, graças a Deus, né? Tem muita gente que segue esse calendário e doa voluntariamente de tempos em tempos? Como é isso? A gente tem bastante doadores de repetição que costumam vir periodicamente numa rotina, mas mantendo assim, essa rotina são poucos. Poucos doadores vêm com essa frequência. Mas quando ele vem uma vez por ano, todo ano, ou 2 vezes por ano, todo ano, a gente já fica muito feliz. Quanto mais a pessoa doa, melhor, né? Ela é um doador de repetição que a gente já conhece, a gente sabe que ele não tem nenhum prejuízo com a doação, ele não passa mal. Então ele costuma vir sempre doar, porque a pessoa percebe o quanto ela faz um bem sem ter nenhum prejuízo. Muitas pessoas gostam muito de ser doadores de sangue. Falando nesse prejuízo, não tem prejuízo nenhum para o doador? Né? Tipo assim, tá tirando ali uma quantidade grande de sangue do corpo, não tem prejuízo. Esse sangue, ele se repõe, é isso? Ele se repõe muito rapidamente. Esse tempo de restrição é mais por perda de ferro, mas com uma boa alimentação equilibrada, em pouco tempo esse estoque já é reposto. A gente mantém esse tempo de segurança só para ter certeza que a pessoa não vai ter déficit do ferro, né? Mas antes da doação a gente faz o teste da hemoglobina, né? Ver se a pessoa não tem anemia e ela está apta a doar. A gente nunca tiraria sangue de alguém que está ali no limite para ter uma anemia, então tem que estar com uma hemoglobina maior do que o limite para poder doar. Então a gente faz o teste no dia, na hora. É um teste com sensor, não precisa furar dedo. Então é bem simples, é bem seguro. Então a gente só tira de quem é seguro de verdade. Olha só que maravilhoso. Então fica aí, gente,
esse pedido de conscientização, não é mesmo, doutora? Assim, para as pessoas procurarem um posto aí para fazer doação de sangue. A pessoa que tem vontade de doar, por onde começar? Tem logo que sim. Como que é esse processo? Procura no site o posto mais perto? Como que faz? A gente sempre pede para quem puder se cadastrar, fazer o agendamento pelo site. A gente tem alguns postos de coleta em Osasco, no Hospital das Clínicas, Dante Pazanese, Mandaki, Barueri. Então, tem alguns endereços. E a pessoa pode ver o local mais próximo da sua residência e os horários de menor fluxo. A gente pede para agendar para evitar filas, né? Tem alguns dias que as pessoas costumam vir mais. Por exemplo, sexta-feira é um dia que costuma ser mais cheio, sábado também. Às vezes, de segunda a quinta, costuma ser bem vazio na maioria dos horários. Então, a gente pede para dar uma olhadinha para evitar ficar muito tempo de espera. Mas a doação em si demora cerca de 10 minutos. É bem rapidinho, bem simples. A pessoa passa no cadastro, faz os sinais vitais, vê hemoglobina, vê pressão, pulso, para ver se ela está bem para doar. Passa por uma entrevista que vai garantir segurança do doador e de quem vai receber o sangue. Depois ela já vai para a coleta, fica um tempinho em observação depois para ver se vai sentir algum mal-estar, come um lanchinho com a gente e depois já vai para casa. É um processo bem simples. Mas uma pergunta que é importante. Precisa estar em jejum? Não, ao contrário. Tem que ter se alimentado normalmente. A gente só pede para evitar uma refeição muito gordurosa, muito grande, tipo uma feijoada, nas 2 horas anteriores da doação. Entendi. Mas o correto é se alimentar normalmente. Entendi. Doutora, agora me diz uma coisa. A senhora disse que uma doação, uma bolsa de sangue pode salvar a vida de 4 pessoas? Por quê? Explica esse processo para a gente. Cada bolsa a gente tira o sangue total, né? Uhum. E desse sangue total a gente separa o concentrado de hemácias, que é o sangue mesmo, que as pessoas falam, né? Que é transfundido, as plaquetas, o plasma fresco congelado e o crio precipitado. E cada um desses componentes vai ter uma função diferente. Parar sangramento ou estabelecer o oxigênio para os tecidos. Então, cada um vai ter uma função diferente. Então, cada bolsa a gente vai separar um hemocomponente, vai separar os hemocomponentes e usar para cada caso. E aí vocês armazenam tudo isso? Como que fica armazenado esse sangue? Isso é curiosidade, tá, doutora? Vamos lá. Tá. A gente, todo o sangue coletado em todos os postos são direcionados ao posto do Hospital das Clínicas, né? O hemocentro mesmo, né? Lá no Hospital das Clínicas. Lá o sangue é processado, ele é avaliado com sorologias, ele é testado para ver se antes da utilização, para garantir uma segurança transfusional, ele fica armazenado lá e de lá ele já é distribuído para as agências transfusionais dos hospitais. Aí das agências ele vai para o paciente. Doutora, só uma curiosidade também, assim, uma curiosidade minha, né? A pessoa chega para doar o sangue, a senhora disse aí, assim, que ele é todo analisado, né? Caso tenha algum problema essa pessoa, alguma doença, vocês chegam a avisar ou procuram essa pessoa que algum problema foi identificado no sangue dela ou não? A gente faz testes sorológicos para algumas doenças, não são todas, sim, claro. Sim. Então, assim, a nossa triagem é muito respaldada pela entrevista também. Nem tudo é possível de ser avaliado por exame laboratorial. Mas das sorologias que a gente testa, que é HIV, hepatite, chagas, sífilis, malária, dessas doenças, quando tem algo positivo, a gente entra em contato, sim. Pede para a pessoa voltar, repetir o exame para certificar que está alterado mesmo e encaminha para tratamento. Entendi. Então também é uma forma aí não é mesmo, de prevenção, na verdade, né? Porque a gente não estimula que venha com esse fim, né? Quem tem algum fator de risco para essas doenças não deve doar. A gente testa para garantir a segurança transfusional, mas na entrevista, isso também é muito... Claro. É muito pontuado, né? A gente pede para que não venha com esse intuito de fazer testes, né? E se a pessoa tem algum comportamento de risco para doença sexualmente transmissível, a gente solicita que não venha doar sangue para fazer os testes, porque todos esses testes são feitos
gratuitos no posto de saúde, né? Então, se a pessoa teve um comportamento de risco, eu oriento que vá ao posto fazer a testagem, e não doar sangue, porque a gente tem ainda uma janela imunológica que é curta, nossos testes são muito bons, mas a gente tem esse tempo, né? Então, na entrevista, eu falo que a sinceridade também salva vidas. Quando a pessoa vai na entrevista, a gente seleciona se a doação é possível ou não, através da sinceridade do doador também, né? Lembrando que quem recebe o sangue são mulheres gestantes, bebezinhos, crianças em tratamentos oncológicos. Então, a gente nossa prioridade é a segurança do doador e do receptor. Não ter risco de transmissão de nenhuma doença por sangue, que hoje em dia é muito raro. Então, é muito importante tudo isso que a senhora disse. Assim, não é só doar sangue, tem que ser sincero também, não é mesmo? Porque quem vai receber o sangue são pessoas que realmente estão precisando, né? Só precisa, né? Que gente que está em situação ali de risco, que precisa, então tem que ser sincero. São pessoas vulneráveis, né? Exato, exatamente. Então, doutora, essa semana toda, então, nós estamos aí comemorando o Dia Nacional do Doador de Sangue. Só procurar um posto, fazer a doação, porque é muito importante, é isso? Isso mesmo. A gente convida com muito prazer, muita satisfação de receber os doadores. O doador é sempre o nosso primeiro lugar aqui na Fundação ProSangue, então todos muito bem-vindos. A gente, além de pedir, para virem doar, né? A gente agradece, fica muito feliz em receber os doadores. Então, repete novamente para mim, por favor, o site, né, do ProSangue, para as pessoas entrarem para ver onde tem um posto mais perto aí da sua casa. É www.prosangue.sp.gov.br. prosangue.sp.gov.br. Lá tem tudo explicadinho, Isso. Os locais onde as pessoas podem doar, como fazer, tudo. Sim, se digitar na barra de pesquisa do Google ProSangue, já vai ser o primeiro site que vai aparecer, o site oficial, é bem fácil achar na internet, e vai ter todos esses dados, tanto de restrições, orientações, locais de doação, agendamento. Olha só, doutora, a gente entra sempre aqui no nosso programa, a gente tem um chat, e as pessoas participam bastante. Quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão aqui com a gente, mas o Silas, um telespectador nosso aqui, disse: sou doador e quem ainda não fez alguma doação, os incentivo a colaborar. É um trabalho sério e digno permitir, não é mesmo? Pela graça de Deus, que outras vidas tenham a oportunidade de ter vida. É exatamente isso. Então, parabéns para você, Silas, não é, doutora? Parabéns, hoje é seu dia. Pessoas como o Silas, essa semana a gente faz essa programação para homenagear doadores como o Silas. Que bom, doutora Tila, muitíssimo obrigada. Uma alegria receber a senhora aqui no nosso programa nesta manhã, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá joia, brigadão. Então, você que está acompanhando a gente aqui no Tudo Mais, não perca essa oportunidade, faça que nem o Silas, seja um doador aí de sangue. Aí na tela para vocês, tá o endereço do site também, do Instagram, do ProSangue. Procure aí o local mais próximo da sua casa, se torne um doador de sangue.